A crise do Covid assustou todo mundo. Na fisioterapia não foi diferente. Os profissionais se viram impotentes diante de uma necessidade de isolamento, onde ninguém podia mais tocar em ninguém, fisioterapia é toque, é mão. E houve um desespero geral no sentido da ausência do atendimento. E trabalhamos com a fisioterapia, pagamos contas através da receita produzida pela prestação de serviço em fisioterapia. E nos vendo obrigados a não atender por um tempo, obviamente, incerto. Não sabemos quando vai terminar isso. E todo mundo foi pego de surpresa, tendo que se reinventar. O Conselho de Fisioterapia, em caráter provisório, liberou atendimentos à distância, atendimentos online. E esses atendimentos, apesar de parecerem uma ótima opção para os fisioterapeutas prestarem os seus serviços, continuando a prestar seus serviços, desesperou muita gente porque é uma modalidade nova, ninguém tem noção de como implementar uma telefisioterapia em consultório. No Brasil, até então, não se cogitava a prestação de serviço à distância. Era uma briga, inclusive, no Conselho de Medicina e é uma realidade hoje dentro do cenário da pandemia. O que fazer, então, em um cenário de crise, onde não pode ter toque, onde estamos despreparados para a telefisioterapia e onde precisamos pagar as contas? O que fazer? O que temos de opção é uma adequação para o novo cenário, onde estudaremos modelos assistenciais à distância, nos espelharemos em países onde a telefisioterapia funciona para embasar e ofertar o serviço de teleatendimento. Isso não é aplicável para todas as modalidades de atuação em fisioterapia. Muita coisa a gente consegue fazer no online, mas muita coisa não tem como fazer no online, obviamente. E outro ponto é que se você não consegue prestar o serviço mesmo à distância, e você vai pegar o seu volume de atendimento, que por conta da pandemia já diminuiu substancialmente, e essa pequena fatia dos seus pacientes que se enquadrarão no modelo à distância, você vai tentar fazer uma prestação de serviço da melhor forma, estudando a respeito, montando protocolos de atendimento, fazendo um acompanhamento de alguns casos que você já atendia consultório, fazendo isso à distância, para você manter um mínimo de receita para pagar as contas. Afinal, nós não sabemos quando isso vai terminar. Então, já está há um tempo razoável na ativa a necessidade de nos reinventarmos para produzirmos receita. Então, a adequação para o modelo de teleatendimento é uma possibilidade. A segunda possibilidade é termos um fundo de reserva. E aí vem a pergunta: quem da fisioterapia sabe ao menos o que é um fundo de reserva? Então, a grande maioria não sabe o que é, e uma pequena parcela, talvez que saiba o que é, não tenha um fundo de reserva. E eu tenho certeza que é dessa forma. O que seria um fundo de reserva? É você pegar todas as suas contas mensais, todas as suas despesas mensais e você ter por pelo menos 6 meses de contas pagas. Então, se eu tenho uma despesa mensal de 20 mil, eu tenho que ter 120 mil em caixa, guardado como fundo de reserva. Porque se hoje eu não consigo atender ninguém, se por 2 meses eu não conseguir atender ninguém, não entrar uma pessoa no meu consultório, eu vou ter que utilizar do meu fundo de reserva. E o fundo de reserva é para isso. O que acontece é que muitos dos fisioterapeutas e profissionais de saúde não fazem nenhum tipo de reserva financeira para que num momento como o que nós estamos vivendo agora de pandemia, para que tenhamos um subsídio de um valor guardado para nos resguardar neste período.
é incerto. O fundo de reserva é para ser utilizado justamente com algo que não depende de nós, não é algo programado. Eu não vou fazer um fundo de reserva para fazer um investimento o ano que vem. Não é isso. Fundo de reserva é justamente para que você tenha um caixa para ser utilizado caso algo aconteça e te tire de fato as suas receitas. Então, se não tiver receita nenhuma, num período de 6 meses, você tem um fundo de reserva. E é para isso que serve o fundo de reserva. Então, nós temos essas duas possibilidades de adequação para o momento de crise. Uma é o teleatendimento e, se não possível, o teleatendimento, que tenhamos o fundo de reserva. E ainda temos algumas possibilidades para a grande maioria que não faz fundo de reserva, que é rever os gastos, renegociar dívidas. É o que temos para fazer no momento. Então, não tem muito o que fazer, cada caso é um específico, mas se produzir receita neste momento não é possível. Para todos a receita diminuiu. Se o teleatendimento, para alguns casos se aplica, em outros não, também é mais ou menos uma adequação, e temos aí que ter uma reserva financeira para suportarmos esse período de crise. Para quem não tem fundo de reserva, é aconselhável fazer uma readequação das contas, rever o plano do negócio, funcionários, rever gastos, rever financiamentos, rever parcelas, rever compras que foram feitas recentemente, que talvez pode ser jogada para frente um pouco. E falando das possibilidades, uma delas é o financiamento, o empréstimo. Existem várias linhas que estão sendo disponibilizadas neste período de crise para setores específicos, para o Simples Nacional, para várias formas de tributação em específico, cada uma é de uma forma. Alguns tributos, inclusive, são prorrogados, né, em suas especificidades, e é recomendável que se estude onde está a empresa, onde está o profissional, como está a situação, para entender o que pode ser feito mais adiante.